No verso 7, parte A, ele vai dizer assim, Paulo: combati o bom combate. Paulo aqui ele está usando uma linguagem figurativa daquela época. Ele encara a sua vida como um combate. Como um combate que ele venceu. Lá em 1 Coríntios 9, 26 vai dizer assim, ó: portanto não corra como quem corre sem alvo, e não luta como quem apenas soca o ar. Filipenses 1,30 ele vai dizer: considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater até agora, e ouvis que ainda enfrento. Ou seja, Paulo ele encara a sua vida, o seu ministério, como um combate, como uma luta. Você já parou para pensar que era um esporte típico da época dos gregos, dos romanos, o combate, a luta. E ele encara a sua vida como um combate. Paulo ele não vê o ministério como algo automático, algo que vai acontecendo, mas ele vê o seu ministério como um combate, como uma luta, em que ele estava nessa luta como um combatente. E essa palavra combate, ela tem 3 significados no original, ó. Primeiro, competir pelo prêmio. Você já parou para pensar para ver que todo combatente ele combate pelo quê? Pelo um prêmio. A gente vê esse UFC, né? Acho que é o UFC, que eles combatem pelo quê? Pelo um prêmio. Não tem um prêmio no final. Aquele que vence a luta, ele ganha o prêmio. Mas é interessante que Paulo ele vai falar lá em 1 Coríntios 9, 25, ó, que todo aquele que luta exerce domínio sobre todas essas coisas. Ora, eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Paulo ele lutava em prol de alcançar o quê? A coroa de glória. Aqui ele está falando da vida eterna. E o interessante é que o combatente, quando ele ganha a luta, o que é que acontece? Somente ele que pode ter o título de campeão. Ninguém pode ter. Mas Paulo ele vai dizer assim, ó: porém nós, uma incorruptível. Ele está incluindo toda a igreja. Todos, sabe o que ele está dizendo? Que todos aqueles que também combaterem, todos aqueles que também lutarem, eles têm participação com essa herança incorruptível. Então, irmãos, isso aqui dá para nos inspirar, irmãos, para nós continuar combatendo. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, ó: você vê esses lutadores, eles se esforçam tanto. Irmão, para ser um lutador, para lutar e para vencer, não é do dia para a noite. Há um grande esforço. Tem que fazer exercício, tem que treinar, tem que ter a dieta balanceada, mas eles fazem tudo isso. E tem que vencer a luta. Porém, Paulo está dizendo só que eles lutam por algo corruptível. Uma coroa de ouro, uma coroa de prata, tudo isso que vai se desfalecer. Porém, nós fazemos também esse esforço. Um cristão ele também se esforça, porém é para uma coisa incorruptível. Incorruptível é que nunca vai se acabar. Por isso, irmão, que nós venhamos continuar combatendo. Mas em segundo lugar, essa palavra descreve o ato de contender com o adversário. Paulo ele deixa bem claro o adversário, porque todo combatente ele combate contra um adversário. Filipenses 6:12 vai dizer: pois não é contra carne nem sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes desse mundo, destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade das regiões celestiais. 1 Pedro 5:8 vai dizer: seja sóbrio, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda de redor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Nós contendemos contra o adversário. Esse adversário é o nosso inimigo, o diabo. Onde muitas vezes também esse adversário pode ser as nossas próprias paixões pecaminosas, o nosso próprio ego, a nossa própria natureza. E Paulo ele contendia, ele combatia esse adversário, né? Ele, interessante dele se mostrar como combatente, sabe por quê? Porque Paulo ele está mostrando que ele era um lutador, um combatedor, e não uma vítima. A gente vê na expressão dele que ele nunca se põe como vítima. Eu estou sendo vítima. Porque, irmãos, quando alguém vem te combater, que tu não reage, tu está sendo o quê? Vítima daquele combate. Porém, quando tu reage, tu está sendo o quê? Um combatente, tu está batendo de frente. Por mais que aquele combatente te derrube, mas o combatente ele se levanta. Agora, no momento que alguém vem te combater, e você fica parado e só sofre pancada, você está se expondo como o quê? Como uma vítima daquele combate. E Paulo não.
Paulo é um homem que sempre contendia contra o inimigo, sempre contendia contra essas hostes malignas, mas era um homem que por mais que uma hora ou outra se sentisse caído, se sentisse fraco, mas ele como combatente, ele se levantava e lutava. Assim, irmão, tem que ser a nossa caminhada cristã. Isso não significa que uma hora ou outra nós vamos perder a batalha. Mas a luta não, a luta ela continua. O crente perseverante, ele é caracterizado pela perseverança, é isso que Paulo está dizendo. Ele é perseverante, ele continua lutando. Embora que ele continue fraquinho, irmão. Embora que muitas vezes nós continuamos carente. Embora que muitas vezes se entristeça, é normal. Embora a gente ache que não, dessa agora, meu irmão, dessa eu não escapo. Mas há algo lá no íntimo dele que diz, não, mas eu não vou desistir não. Não, eu vou me levantar. E sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Então, irmão, não desista. Continue combatendo.